Hoje eu vou apresentar uma história que chama atenção pela forma como mostra a realidade dura enfrentada por muitas crianças. A narrativa nos leva a pensar sobre pobreza, justiça e violência, mas também sobre sentimentos como inocência, solidariedade e bondade. O conto usa um ambiente muito difícil para mostrar como nem sempre a sociedade valoriza quem tenta fazer o bem, e como atitudes generosas podem ser vistas como fraquezas em lugares onde as pessoas aprendem a sobreviver de forma dura no dilema do pequeno Jesus. Um menino gentil mora com sua mãe e seus irmãos. Mesmo sendo muito jovem, ele demonstra maturidade e carinho, ajudando a mãe em tudo que pode. Ele participa das tarefas de casa e fora de casa, cuida dos irmãos e faz o possível para aliviar as responsabilidades da família. O apelido surge porque o menino tem uma postura que lembra para muitas pessoas a imagem de Jesus. É bondoso, sofre calado, tenta ajudar quem sofre mais que ele. O menino sempre cresceu vendo sua mãe batalhar todos os dias para manter a casa de pé. Desde pequeno, ele aprendeu a ajudar sem reclamar. Arrumava o quarto, lavava alguns pratos, buscava água, carregava compras e fazia pequenas tarefas que para muitos parecia simples, mas que para sua mãe significava um enorme alívio. Ele não ajudava por obrigação, e sim por carinho, um carinho que transbordava em cada gesto. A mãe, ao mesmo tempo em que se emocionava ao ver o filho tão responsável e prestativo, carregava dentro de si um medo silencioso. Ela sabia que o mundo nem sempre era gentil e temia que outras pessoas vissem a bondade do garoto como uma oportunidade de explorá-lo. Tinha medo que pedissem demais, que colocassem sobre ele um peso que não era sua responsabilidade, que confundissem generosidade com obrigação. Por isso, sempre que podia, conversava com ele. Explicava que ajudar é bonito, é valioso, é parte de quem ele é, mas que também é importante aprender a dizer não. Dizia que certas tarefas pertenciam aos adultos e que o coração bondoso dele não poderia ser usado como ferramentas por quem não respeitasse seus deslizes. Sabe, às vezes no meio da correria da vida aparece alguém que, mesmo tão pequeno, ilumina tudo ao redor. Foi assim com aquele menino, um menino simples, de passos leves e coração enorme, que andava pelas ruas como se carregasse dentro de si um pedacinho da esperança. No primeiro encontro, ele, um morador de rua tremendo de frio, era noite, o vento cortava como faca. O menino olhou para a própria blusa, a única que tinha para se proteger, e sem pensar duas vezes tirou e colocou sobre o homem. Ficou ali um instante olhando para ele com carinho, mesmo sentindo o gelo da madrugada tocar sua pele. Naquele momento alguém murmurou ao fundo: "Esse é o menino, é um pequeno Jesus." No outro dia, caminhando pela comunidade, encontrou uma criança menor que ele, sentada no chão, chorando de fome. O menino abriu a sacolinha que levava nas mãos. Dentro havia apenas um pão, o único que teria para comer naquele dia inteiro. Mas quando viu as lágrimas daquela criança, sua própria fome ficou pequena. Ele partiu o pão ao meio e entregou a maior parte para ele. E as pessoas que viram assim repetindo: "Esse menino é um pequeno Jesus." Mais tarde, enquanto trabalhava para tentar ganhar uns trocados, ouviu um grito. Uma senhora havia caído, espalhando as sacolas pelo chão. Sem hesitar, ele largou o serviço, correu até ela, ajudou-a a levantar devagar e recolheu cada sacola uma por uma. Ele sabia que perderia o dinheiro daquele dia,
Mas para ele, ajudar era mais importante que qualquer moeda. E mais uma vez que observava, disse em voz baixa, com admiração: esse menino é um pequeno Jesus. Agora, quem vai falar agora vai ser o meu amigo Pietro. O ponto mais forte da narrativa acontece quando o menino tenta ajudar um homem que estava sendo perseguido por outros. Ele acreditava que aquele homem estava sofrendo uma injustiça, como tantas outras que ele via ao seu redor. Com seu coração inocente, o menino tenta protegê-lo, querendo impedir que ele fosse machucado. Mas ao fazer isso, acaba se colocando em perigo. A confusão aumenta, as pessoas começam a gritar e em meio ao tumulto, o menino é empurrado, cai e se machuca. Esse é o momento do clímax do conto. É quando a pureza dele colige de frente com a violência da sociedade. A mesma gente que antes o chamava de Pequeno Jesus por causa da sua bondade, passa a se perguntar se ele não era simplesmente bobo demais para sobreviver num lugar tão cruel. A partir desse momento, o conto deixa claro que o menino não é só vítima da violência física, mas também da violência moral, aquela que machuca de outra forma, através do desprezo, da indiferença e do julgamento. As pessoas que antes o exaltavam, agora o veem como alguém que não aprende, como um menino que não entende que o mundo é perigoso demais para quem acredita tanto no bem. Esse episódio funciona como uma espécie de divisor de águas. Ele revela o quanto a pureza do menino incomoda e também o quanto a sociedade falha em proteger quem age com humanidade. É como se o conto quisesse mostrar que a bondade, naquele ambiente, não é vista como virtude. Em resumo, a história do grande dilema de um pequeno Jesus conta a trajetória de um menino pobre que tem uma bondade tão grande que parece até fora de lugar no ambiente duro onde vive. Apesar de não ter quase nada, ele faz questão de dividir o pouco que possui, seja comida, dinheiro ou atenção. Ele sempre tenta ajudar pessoas que estão sofrendo, mesmo quando isso significa perder algo importante para si. Sua forma de enxergar o mundo é pura, cheia de esperança, como se ele acreditasse que cada gesto, por menor que fosse, pudesse tornar tudo um pouco melhor. Porém, essa bondade não é recompensada. Na verdade, muitas vezes, ela se volta contra ele. O menino enfrenta fome porque dá sua comida para outros, perde a oportunidade de ganhar algum dinheiro porque prefere ajudar alguém que precisa. É enganado por adultos que se aproveitam da sua inocência. É ridicularizado por crianças mais velhas, que os chamam de trouxa por não agir com esperteza no ambiente onde sobreviver exige desconfiança. Mesmo assim, ele não muda. Ele continua acreditando que se existe a chance de fazer o bem, então esse é o caminho certo. Seu coração não consegue se adaptar à lógica da violência e da miséria ao seu redor. Esse contraste revela a grande mensagem do conto. Num mundo marcado pela pobreza e pela desigualdade, a bondade de uma criança não encontra espaço. Pelo contrário, ela é vista como algo perigoso, inútil ou até prejudicial. O menino representa aqueles que tentam ser bons, mesmo quando tudo ao redor desanima, desestimula e machuca. Um Pequeno Jesus é um conto triste, porque mostra uma realidade dura. É bonito, porque revela a força da inocência e do amor ao próximo. E é comovente, porque faz o leitor se perguntar como alguém tão puro consegue sobreviver num lugar tão injusto, ou se é justamente a pureza que o torna ainda mais vulnerável.